Oi, eu sou a Emanuele e eu falo de Jesus aqui na Mustard. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre fazendo Jesus conhecido do jeito certo. Hoje tem sido muito mais comum a gente abrir o nosso celular ou ir em algum lugar e encontrar pessoas falando de Jesus. Mas eu acabei de terminar de ler o livro de Atos dos Apóstolos, lá onde conta muitas histórias, principalmente do apóstolo Paulo, e fui muito confrontada novamente com relação a quais são os princípios que a gente tem usado para falar de Jesus. Será que a gente está falando de Jesus do jeito certo? Paulo, ele antes de conhecer Jesus, ele dizia que ele pertencia à seita mais severa da religião judaica. Ele era um fariseu. E quando Jesus se revela para o apóstolo Paulo, ele passa a enxergar as coisas numa perspectiva correta, mas ele não perde essa rigidez em viver de acordo com a verdade, em falar sobre a verdade. Então ele usa muito desse princípio, dessa base, para fundamentar todas as suas missões evangelísticas. Ele usa normalmente de 4 princípios que eu destaco aqui. O primeiro é sempre contextualizar, a fim de chamar atenção. Então dá um jeito de chamar a atenção daquele pessoal. E segundo ponto, ele sempre anuncia quem Deus é. Porque quando a gente tem uma visão de quem Deus é de verdade, fica mais fácil entender quem a gente é de verdade. E aí ele chama a pessoa para o arrependimento. E conta para essa pessoa sobre a graça de Jesus, que a gente pode correr para os braços do Senhor para poder ser perdoado, lavado dos nossos pecados. Ele é o nosso único acesso à salvação. Tenho mais certeza, convivendo dentro da igreja, conversando com pessoas, de que a conversão, aquela conversão sem arrependimento, sabe quando você só aceita Jesus? Esse tipo de conversão tem feito com que o número de crentes de IBGE aumentem no nosso país. O que são crentes de IBGE, Lely? Bem, são aquelas pessoas que se dizem cristãs, que dizem que são evangélicas, protestantes, católicas, mas que na verdade não fazem a menor ideia de quem Deus é, de quem Jesus é e de quanto elas precisam dele para ser salvas. Esse tipo de pessoa que só fala que aceitou Jesus para receber os benefícios de uma vida com Jesus, usando Jesus como mais uma das suas muletas, mais um dos seus ídolos, mais um dos seus jeitinhos de conquistar as coisas. Esse tipo de fé, ele é tão raso que ele faz com que as pessoas no primeiro problema que enfrentem, ao invés de elas correrem para Deus, elas se afastam de Deus. Por quê? Porque elas não conhecem Deus. E aí, quando elas enfrentam um problema, elas jogam na costa dele esse problema. E ao invés de olhar para ele e ver que ele é a solução de todos os nossos problemas. Acho que, falando tudo isso, é importante que eu destaque que sim, Deus te ama. Jesus, ele morreu sim por você. Mas ele morreu por você exatamente pelo fato de você não ser bom o suficiente para se salvar. Para que, mesmo muito bem intencionado, doando todos os seus pertences aos pobres, nada disso vai ser suficiente para que você possa ser salvo, para que você possa cobrir os seus pecados. Então, Jesus te ama, Jesus morreu por você para que você possa ter acesso a Deus, ter acesso à salvação, ter acesso à vida eterna com Ele. Sem Jesus, a gente não conseguiria. Nós somos dependentes de Jesus, dependentes do seu sacrifício imerecido para que a gente possa ter a vida em abundância que Ele promete para a gente na Bíblia. Eu escrevi uma frase e eu quero até ler ela do jeito que eu escrevi, porque é exatamente isso. O verdadeiro evangelho é luz para um mundo em trevas. Ele leva as pessoas a enxergarem a realidade de quem são e de quem ele é. Bem, para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem falado de Jesus com base no verdadeiro evangelho? Ou você está aí afofando o ego dos seus amigos e permitindo com que eles usem Jesus como mais um dos seus ídolos e muletas? Que Deus abençoe a sua vida com muito amor. Lely.